Glória a Deus. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Uma alegria mais uma vez estarmos juntos neste lugar, apresentando ao Senhor um culto de louvor e adoração. Temos também a presença da Marilena mais uma vez conosco. Deus abençoe a sua vida. Já esteve conosco e novamente está aqui. Sempre que desejar vir aqui é uma alegria, uma honra recebê-la. Aqueles que nos acompanham também pela TV, chamada final, Deus abençoe a todos. Irmãos, eu gostaria de falar algo que se encontra no Salmo 23, no versículo 1. Quem sabe seja o salmo mais conhecido. Salmo 23, 1. Mas Deus tem algo a falar ao nosso coração. Se, por gentileza, você puder ficar em pé mais uma vez em reverência à palavra do Senhor. Se você não trouxe a sua Bíblia, temos aqui no telão, na versão Nova Almeida atualizada, que nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Você pode se assentar. Esta palavra eu ministrei sexta-feira ali em nossa congregação do Parténope, e já lembrando aqui de justificar a ausência do pastor Hamilton conosco, ele assumiu temporariamente ali a nossa congregação do Parténope. Então ele estará ali conduzindo, dirigindo a nossa congregação no Parténope, por isso da sua ausência aqui conosco no dia de hoje. Lá os cultos são segundas, quartas, sextas e domingos. Então, por isso ele estava ontem conosco aqui, mas hoje ele está ali em nossa congregação. E eu ministrei essa palavra ali, o Senhor me deu. Tem vezes quem prega, sabe, né? Tem vezes que a gente fica, vai e volta, vai e parece que a gente não consegue. O pastor Rubinho mesmo falou ontem que foi até metade de um esboço e abandonou, deixou lá para uma outra época e foi para outra. E esse texto aqui me veio, enquanto eu estava pensando, ali na sexta-feira mesmo, havia chegado de Curitiba, estava tomando banho, estava me arrumando para ir ali à nossa congregação do Parténope, no culto, e o Senhor me deu esta palavra. Essas foi aquela palavra relâmpago, assim que vem a revelação. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então eu ministrei a palavra ali, o esboço é o mesmo, mas o que o Senhor tem a falar é algo diferente, porque para cada reunião, para cada culto é algo específico. Por isso eu digo, quando a gente deixa de vir à igreja, num culto que quer que seja, a gente deixa de receber a bênção específica para aquele momento. Porque Deus, ele trabalha em coisas específicas. Então, se você veio aqui nesta noite, existe uma bênção específica para quem está aqui. Aqueles que nos acompanham pela TV chamada final, uma outra bênção. Então, Deus trabalha de forma bem específica, mas nós seremos abençoados. O texto é bem conhecido: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o Espírito Santo me levou a focar em 3 palavras deste versículo tão pequeno, tão conhecido, tão batido, pregado, repregado, falado novamente. E na escolinha, eu cresci na igreja, a gente, todas as classes decorava o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então ela sempre se faz nova e ela sempre irá falar ao nosso coração. E eu estava então pensando o que o salmista Davi estava dizendo quando ele falou o Senhor. Quando ele fala o Senhor ali, a palavra em hebraico é Yavé. E um tempo eu estava em São Paulo e conversando com um pastor que não acreditava na palavra Jeová, né? Falando, a gente não sabe como é que é a pronúncia. Falei, mas é mais ou menos por aí, né? A gente não sabe. Porque o judeu, de tanto zelo pela palavra do Senhor, e muitas vezes a gente usa o nome de Deus em vão. Meu Deus para cá, meu Deus para lá, Jesus, e a gente peca contra o Senhor usando
às vezes até no meio de uma brincadeira ou de alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, e a gente usa o nome de Deus em vão. Então eles não citavam esse tetragrama, que são 4 letras, e no hebraico não existe vogal, só existe as consoantes, é B, C, D, F, G, H, não tem o A, é I, O, U. Então, e eles, de tanto zelo, eles não pronunciavam, e a pronúncia se perdeu, mas a gente crê que seja o Senhor Jeová. Então, quando ele está dizendo ali, Yahvé é o meu pastor, ele está falando do Deus autoexistente. O Deus que nós servimos é um Deus que não foi criado, ele não tem início, e a nossa mente é tão pequenininha, mas tão limitada, que nós não conseguimos entender isso. Eu lembro uma certa feita, o pastor Rubinho contou, que numa dessas aventuras teológicas dele, ele começou a tentar entender Deus e passou mal, né? Ficou tentando achar a origem de Deus, e foi regredindo, e passou mal ali, vou parar de pensar nisso. Mas o nosso Deus é autoexistente, ele não tem pai, não tem mãe, não tem início, não tem origem, ele era, simplesmente ele é. E certa feita alguém falou, como é que eu vou falar? Como é que eu vou te identificar? Ele disse, diga apenas que o eu sou te enviou. Ele simplesmente é. Então nós temos uma origem, nós temos o início, não teremos fim. A nossa vida, ela começa, mas não termina. Nós podemos até morrer, mas a nossa alma é eterna, e ela irá continuar no céu ou no inferno. Eu espero que todos aqui nessa noite já tenham Cristo Senhor Jesus como seu Salvador, tenham a sua alma limpa, lavada pelo sangue de Jesus, tenham o seu nome escrito no livro da vida, e tenham a certeza da salvação, aleluia, e que estamos livres do fogo do inferno. Fala aqui o Deus eterno, ele era, é e sempre será. Às vezes a gente fica lendo o texto bíblico e a gente vê as coisas extraordinárias que Deus fazia, que Deus realizava, e muitas vezes a gente pensa que aquilo é história do Antigo Testamento ou história do Novo Testamento, mas o nosso Deus é eterno, ele era e continua sendo o mesmo poder que ele tinha lá em Gênesis 1, 2, 3, 6, 15, o mesmo Deus poderoso, o seu poder, a sua glória e essência que ele tinha em Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, que ele tinha em qualquer parte da história bíblica, ele continua sendo o mesmo Deus. E se nós vivemos aqui mais 10, 20, 30, 50, 100 anos, isso para os mais novos aí, né? Chegar nos 100 anos, ele continuará sendo Deus. E se ele não voltar para buscar a sua igreja e a raça humana, continuar por mais 1.000, 2.000, 3.000 anos, eu não sei quanto tempo a raça humana continuará aqui, ele continuará sendo Deus. E quando a igreja do Senhor for arrebatada, aleluia, nós estaremos 7 anos lá nas bodas do Cordeiro, não vou entrar muito em detalhe, porque a irmã Mariazinha está ali, né? Mas nós estaremos lá, e depois nós voltaremos aqui para reinar com Cristo, e depois terá o milênio, e depois do milênio, um novo céu e uma nova terra, espero que eu esteja na ordem correta, né? Novo céu e nova terra, e nós estaremos aqui, morando neste novo céu, nessa nova terra, nova Jerusalém descerá sobre este lugar, e nós estaremos por toda a eternidade, oh aleluia, com este Deus maravilhoso. E daqui 1000 anos, depois do arrebatamento, depois de 1000 anos, 10.000 anos, 10 milhões de anos, 10 trilhões de anos, Deus continuará sendo o mesmo, em glória, em essência, em poder, em autoridade, em majestade e em soberania. É sobre este Deus que Davi estava falando. O Senhor é o meu pastor. Yahvé, Jeová é o meu pastor. E Jeová, ele tem vários nomes, várias características. E eu quero citar aqui pelo menos 3. Jeová Rafá, que diz, ele é a minha cura. Aleluia. Jeová é a fonte de toda a cura, aleluia.
E quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos a história do rei Ezequias. O profeta chegou lá e falou assim: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E a Bíblia diz que ele se virou para a parede, porque não conseguia nem se levantar para orar. Ele só se virou para o lado da parede, chorou e clamou ao Senhor e falou: Deus, lembra do meu histórico. Ei, entenda uma coisa aqui, é muito importante o nosso histórico diante de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que a graça está sendo muito pregada, e a graça é maravilhosa. Se não fosse a graça na nossa vida. Mas as pessoas não esquecem que nós temos um histórico diante de Deus. E o nosso histórico pode ser bom, ou o nosso histórico pode ser ruim. E o histórico de Ezequias estava 100%, porque ele virou e falou: Senhor, lembra que eu tenho andado diante de Ti, que eu tenho sido fiel, lembra-te das minhas orações, lembra-te da minha fidelidade, da minha integridade. E o Senhor manda o mesmo profeta que havia declarado a morte, dizendo, volta lá e fala assim: Jeová Rafá, aleluia, o Senhor que cura, Ele me mandou de volta aqui, e acrescenta 15 anos na sua história, aleluia. Hoje ainda eu estava escutando alguém falando sobre Naamã. Naamã, um famoso general de guerra, leproso, condenado à morte. Ele vai até o profeta Eliseu, Eliseu nem atende, fala assim: vai lá no rio e se banha 7 vezes. A princípio ele não queria, mas dando ouvido a um dos seus assistentes, ele vai lá, mergulha 1, 2, 3, 4, 5, como foi falado aqui há pouco. Muitas vezes a gente espera, né? E a semente está germinando, a gente espera, e está brotando, e a gente espera, e está dando, como o pastor Rubinho falou ontem, está começando a folhagem, e espera mais um pouco, está vindo ali, o exemplo do milho, está vindo a espiga. Então, Naamã, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nada, mas no 7º mergulho, aleluia, o Jeová Rafá, o Senhor que cura, passa por aquelas águas, e quando ele se levanta, a sua pele, a sua carne estava restaurada, e a enfermidade havia sido levado embora. Certa feita, Pedro, caminhando de um lugar para o outro, ele chega a uma cidade chamada Lida, e ele descobre que há 8 anos um homem chamado Enéas estava paralítico em cima de uma cama. E ele chega, ele não faz uma vigília, ele não faz longas orações, ele não faz nenhum ritual, porque Naamã pensou também que ia acontecer um ritual para ele ser curado. Muitas vezes a gente precisa orar um pouco mais, mas muitas vezes o Jeová Rafá, ele vem de maneira extraordinária sobre a nossa vida. Então Pedro, o apóstolo Pedro, vira para Enéas, que está 8 anos em cima de uma cama, ele estava atrofiado. Certa feita eu quebrei o meu quadril e fiquei 4 meses com esta perna esticada, e depois de 4 meses, o meu joelho não funcionava, o meu tornozelo não funcionava, estava atrofiado, as juntas atrofiadas, os nervos, os músculos, e eu sofri muito. Os de casa escutavam os gritos, né, do fisioterapeuta fazendo funcionar na marra novamente ali as articulações. Que sofrimento, que dor, e eu suava, e ele falava: o que eu faço? Continua, porque eu preciso voltar a andar. Mas nesse caso, este homem estava há 8 anos, tudo estava atrofiado nele, os músculos, os tendões, os nervos, as juntas. Mas Pedro olha para ele e fala assim: Enéas, o Jeová Rafá, o Senhor te cura, aleluia. E imediatamente ele saltou do leito, e aquele que jazia 8 anos sofrendo, agora está andando, saltando em perfeitas condições físicas, porque se encontrou com Jeová Rafá, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós poderíamos falar sobre o Jeová Jireh. Jeová Jireh, aquele que provê, aleluia. É chuva, irmãos, bastante, né? Está chovendo. Jeová Jireh, aquele que traz a provisão na nossa vida. É interessante que o povo, quando saiu do Egito, indo em direção à terra prometida, eles estavam caminhando no deserto e falaram: nós não temos água, nós estamos no deserto, nós iremos morrer de sede.
Porque aquele que não conhece o Senhor, que é o pastor, e que não deixa faltar nada, ele olha primeiramente para as condições, para as circunstâncias, para as possibilidades humanas, mas não conhece que o Jeová Jireh, aleluia, ele supre todas as necessidades. E aquele povo achando que ia morrer de sede, e o Senhor fez brotar água da rocha, aleluia. O Senhor que provê, Ele provê os recursos para a viúva. Eu gosto muito do texto da viúva que foi até Eliseu dizendo: olha, os meus filhos vão se tornar escravos se eu não pagar a conta, os credores estão aí. E o profeta Eliseu falou: o que você tem? A tua serva não tem nada além de um pouquinho de azeite. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não é muito? Não, não é muito, é só um pouquinho, é só um pouquinho. Não tem problema. Você recorreu ao Jeová que supre. Ele supriu o azeite que ela pôde vender, pagou a dívida, e aí a Bíblia é a primeira em tudo. Quando a gente olha a Bíblia, é a primeira em tudo. Hoje em dia, a gente coloca um pouco de eco aí para ficar bonito no microfone, mas a Bíblia já tinha eco, já tinha um reverb. A palavra do Senhor diz assim, dizendo assim: uma vez o Senhor falou e eu ouvi duas. Reverberou a voz do Senhor, né? Fez um eco. Portão eletrônico, hoje todo mundo, eu tenho portão eletrônico. Deus já tinha feito portão eletrônico lá para Pedro. A Bíblia diz que o portão se abriu automaticamente e ele saiu livre da prisão. E muitas vezes a gente está aí, né, Valmir, correndo atrás das aposentadorias, tentando aposentar um para cá, outro para lá, mas nessa época Deus já criou a aposentadoria. E a viúva volta a Eliseu: tem muito dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro? Paga as contas, e você e os seus filhos podem viver do resto do dinheiro que sobrar. A primeira aposentadoria da história, porque Jeová Jireh, aquele que supre, estava presente naquela história. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu preguei aqui sobre a primeira multiplicação dos pães, preguei também sobre a segunda, mas vamos falar da primeira. 5 pães e 2 peixinhos, e a Bíblia diz que 5.000 homens, mais mulheres e crianças, estavam morrendo de fome no meio do deserto, e Jesus falou: senta aí, acalma todo mundo, porque eu vou suprir, aleluia. Eu sou o Jeová Jireh. Ele supriu, eles comeram, e o texto no original ali está dizendo que eles comeram, igual quando a gente vai no rodízio, né? Escutei um francês dizendo esses dias: no Brasil vocês pagam para passar mal, porque tem o rodízio, lá fora não existe isso, vocês pagam, comem mais um pouco, até passar mal. Ou assim foi com Jesus, eles comeram, e a barriga já estava estufada, e os apóstolos passando, dizendo: querem mais um pouco? Não, até eu queria, o pão está uma delícia, mas não cabe mais. E sobraram 12 cestos, porque o Jeová Jireh passou sobre aquele lugar. Jeová Samá, aquele que está presente. Deus nunca deixa os seus filhos sozinhos. Mesmo que a gente sinta solidão, mesmo que a gente se sinta abandonado, mesmo que a gente se sinta sozinho, se o Senhor é o nosso pastor, como Davi estava dizendo, o Senhor é o meu pastor, ele estava citando o Jeová Samá, aquele que está presente, aquele que Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, não nos faça subir daqui. É o mesmo Jeová que estava presente na vida. Ontem o pastor Hamilton citou aqui Ananias, Misael e Azarias. A gente sempre fala Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, se vocês não se curvarem diante da estátua do rei, vocês vão ser lançados na fornalha, e a fornalha está 7 vezes aquecida. Não tem problema, a gente só se curva diante de Deus. E lá foram lançados. Mas quando foram lançados, Jeová Samá estava esperando
Aleluia, o Deus que sempre está presente, já estava lá dentro da fornalha dizendo: então são vocês os 3 corajosos, aleluia. E a Bíblia diz que os 3, mais o Jeová Samá, aleluia, estavam passeando no meio do fogo. Não é que eles estavam apavorados dizendo: olha, vamos sair logo daqui, vai que a gente pega fogo, vai que isso aqui começa a queimar a nossa pele. Não, a Bíblia diz que eles estavam passeando, porque quando Jeová Samá está, aleluia, a sua presença a gente não teme o mal. Não está na Bíblia, irmãos, mas eu costumo dizer, é um pensamento meu, não está na Bíblia, porque tem pregador que fala coisa que não está na Bíblia como se fosse na Bíblia, né? Acho que o Gustavo estava falando antes do culto aí, de algum citando o que estava na Bíblia e não está. Não está na Bíblia, mas eu creio que Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, como preferir, eles não estavam com pressa nenhuma de sair do fogo. A Bíblia diz que eles estavam passeando, e quando a gente está passeando, a gente não tem pressa de ir embora. Eles estavam desfrutando, eles não estavam aí, estavam na fornalha, eles não estavam nem interessados com o fogo, com a temperatura do fogo, eles estavam impressionados, porque Jeová Samá se revelou, e a presença, aleluia, esta presença é tão extraordinária, que para eles estar naquele lugar, era melhor do que estar em qualquer, não sei, em Dubai hoje, que deve ser uma das vistas mais bonitas para os olhos, né? Ou quem sabe numa praia das Bahamas, ou não sei, no Havaí, sabe lá que lugar bonito que tem. Eles estavam caminhando, e Jeová Samá, aleluia, a presença do Senhor estava. Ele era, e sempre será, e Ele está conosco também. O Jesus, antes de voltar para os céus, Ele diz assim: eu já roguei ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo, que estará com vocês, aleluia, estará habitando em vocês. Então Jeová Samá está dentro de nós, pelo Espírito Santo habita em nós, nós não estamos sozinhos. Então o salmista está dizendo: o Senhor, veja que coisa extraordinária, olha que não tem como exaurir o texto aqui, não tem como falar a grandeza, não tem, senão a gente passava a noite toda falando só sobre o que é o Senhor, e ainda nos faltaria tempo. Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. O que é pastor? Muitas vezes a gente fala, está acostumado. Hoje ainda estava escutando um pastor dizendo, muitas vezes a gente conhece a liturgia da igreja, muitas vezes a gente conhece os hinos, e a gente se acostuma, e aquilo passa a ser uma tradição. Muitas vezes a gente ouve: o Senhor é o meu pastor, e se torna quase que um mantra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou se torna tão comum que a gente não dá a relevância, que a gente não dá a mínima importância. Mas veja quantas coisas extraordinárias este texto tem a nos ensinar. O Senhor é o meu pastor. E o pastor aqui tem um significado de associar. A quem você está associado? A quem você tem se associado? Seja na sua família, seja na sua vizinhança, seja nas suas amizades, seja no seu trabalho, seja até mesmo na sua vida espiritual. A quem você está associado? O Senhor é o meu pastor. Davi estava dizendo: eu me associei com Deus. Eu estou ligado, estou conectado com Ele. Lá no seu trabalho, você está associado a quem? As pessoas que contam piadas imorais? As pessoas que divulgam nos grupos aí de mensageiros, né, WhatsApp e tantas outras coisas, pornografia? Você está associado a pessoas que falam mal do seu patrão, que falam mal da empresa? Você está associado com pessoas que têm prazer na miséria, na derrota, no fracasso? Você está associado a pessoas fofoqueiras? Com quem você tem se associado?
E dentro da igreja é a mesma coisa. Você está associado com alguém que fala mal da igreja, que fala mal do pastor? Ou você está associado com pessoas que oram pelo pastor, que oram pela igreja? Você está associado com pessoas que zombam das coisas de Deus, mesmo estando dentro da igreja? Ou você está associado com pessoas que sabem o que é a santidade do Senhor? A quem você está associado? Quando eu olho para a história, eu citei Moisés aqui pouco. Josué decidiu se associar com Moisés. De 12 que foram espiar a terra, 10 voltaram falando mal, 10 voltaram duvidando da promessa do Senhor. Mas Josué decidiu estar associado a Moisés. Ele era um discípulo de Moisés. Ele aprendeu a respeitar, a honrar a Deus como Moisés fazia. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus como Moisés ouvia. Ele aprendeu a discernir a voz de Deus como Moisés discernia. Ele aprendeu a ter intimidade com Deus como Moisés tinha. Com quem você está associado? Eu lembro de Elias e Eliseu, acabei de citar Eliseu aqui. Eliseu estava associado com um grupo de trabalhadores, e ele estava na 12ª junta de boi, trabalhando junto com pessoas trabalhadoras, honestas. Mas quando o profeta passa a capa sobre ele, diz: você sabe o que eu fiz contigo? Eu estou te chamando para que você esteja associado comigo. E a Bíblia diz que ele foi, despediu do pai, da mãe, matou os bois, e com as tralhas ali, com a madeira, ele fez um grande cozido da carne do boi, e deu como festa de despedida, e abandonou a velha vida, para estar agora associado com o profeta Elias. Eu olho para a vida do jovem Timóteo. Timóteo abandonou, ele era um jovem. Se for trazendo para os dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, Timóteo abriu mão das coisas do mundo, abriu mão das festas, das raves, das baladas, dos bailões, de todas as coisas que o mundo oferece. E como disse o pastor Hamilton aqui na quinta-feira, o pecado não é ruim não, o pecado é bom, a princípio tudo é muito bom. Ir no bailão, ir na balada, curtir a vida, levar uma vida de promiscuidade, de adultérios, de prostituição, destruindo o corpo com bebidas e drogas, cigarros e tantas outras coisas. Mas o jovem Timóteo, um dia se encontrou com Paulo, e ele falou assim: eu quero estar associado com este homem. Eu quero estar associado porque este homem é cheio do Espírito Santo. Ele é um apóstolo, ele é um servo do Deus vivo. Eu prefiro estar associado. Com quem você tem se associado? O pastor aqui também significa companhia. Quais têm sido as suas companhias? A música mundana? A novela? Os amigos que te levam para as coisas erradas? Os amigos que te afastam de Deus? E quando eu falo amigo, não é só de fora do círculo familiar. Muitas vezes a própria família nos leva para longe de Deus. Qual é a companhia que você tem escolhido? Eu gosto da história de Enoque, Gênesis 5. E Enoque andou com Deus, e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Outra tradução diz assim: Enoque andou com Deus, e de repente já não encontraram mais Enoque, porque Deus havia o levado, aleluia. Enoque escolheu a companhia de Deus. Quando a gente vai para Gênesis 6, Deus olha para a terra, e Ele fala: me arrependo de ter feito o homem, eu vou destruir o homem, eu vou destruir os animais, as aves, tudo que eu fiz, eu vou destruir. Mas os olhos de Deus olham e encontram Noé. Lá no versículo 9 diz assim: e Noé era justo, íntegro, diante
da sociedade da sua época. Ponto. Daí começa o final da frase: Noé andava com Deus. No meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração que estava contra Deus, havia um homem que decidiu: eu não quero a companhia daqueles que ferem os princípios de Deus, eu não quero companhia daqueles que afrontam a Deus, eu não quero companhia daqueles que não querem nada com Deus. Noé andou com Deus, e porque ele andou com Deus, aleluia, Deus faz uma aliança com ele, fala assim: eu não vou te destruir. Aleluia. Pastor quer dizer associar, companhia, também quer dizer governar. Eu acho que o exemplo unânime aqui de todos os pregadores sobre governo é do próprio Davi. A gente estuda a história de Davi e ele foi o maior rei de Israel. O seu trono não terá fim. O trono de Davi é eterno. Nas suas batalhas, ele nunca perdeu nenhuma. Porque Deus governava a sua vida. Quando ele estava no campo e viu o leão vindo para matar a ovelha, ele falou: leão, você está mexendo com a pessoa errada. Ele não falou assim: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou ganhar essa batalha? Não, ele falou: leão, você coloca a minha ovelhinha no chão, larga dela aí, ou a coisa vai ficar feia para o seu lado. Assim foi com o urso, assim foi com Golias. Na história dele encontrando Golias, a gente não vê nenhum segundo ele titubeando. As pessoas dizendo: você não pode, você não tem experiência, você é jovem, você ainda não sabe o que é batalha. Ele: não, pode deixar comigo, porque eu vou vencer. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que governa a minha vida. Eu não dou um passo sem ser guiado e governado por Deus. Se Deus me trouxe aqui para ouvir a afronta desse gigante, é porque eu vou vencer. Depois o rei Saul começa a desconfiar, ele fala assim: o profeta falou que Deus tirou o reinado de mim, a unção de mim, e colocou alguém que é maior, sobre alguém que é maior do que eu. E ele começou a pensar: eu acho que é esse tal de Davi. Esse Davi eu acho que vai ficar no meu lugar. Eu acho que é esse aí que é o melhor do que eu. E se não tem outra coisa a não ser inveja, quando a pessoa descobre que você é melhor do que ela. Ou ela desconfia que você é melhor do que ela, ou ela pensa que você é melhor do que ela, já começa a inveja. Então Saul falou assim: eu vou dar um jeitinho nesse rapazinho agora. Você quer casar com a minha filha mesmo, como eu prometi? Então quero que você vá e mate 100 soldados do inimigo. Me traga aqui o prepúcio deles, de 100. Davi falou: rapaz, você está pedindo isso? É fichinha. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é meu governante, o Senhor governa a minha vida, os meus pensamentos, aleluia. Por isso Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque se Deus falava fica, ele ficava. Se Deus falava vai, ele vai. Se Deus falava não batalhe, ele não se atrevia a batalhar. Mas se Deus falava pode ir que eu sou contigo, ele ia para cima, arrebentava com o inimigo e voltava vitorioso, porque o Senhor era o pastor, o governante da sua vida. Quanto que é 100? Ele foi lá, matou 200 e voltou, falou: está aqui, trouxe o dobro para mostrar que o Senhor é o meu pastor. Aleluia. E para encerrarmos, a última parte do versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este faltará, este nada me faltará, a gente pode também ter o sentido, a conotação de não diminuir. O Senhor é o meu pastor, Jeová, eu estou associado com Ele. Jeová, aquele que é a minha companhia. Jeová, aquele que governa a minha vida, não vai permitir que nada seja diminuído na minha vida. Muitas vezes a gente não está preocupado com aquilo que a gente não tem, ou que aquilo que a gente não vai conquistar. Muitas vezes a gente está preocupado de não perder aquilo que a gente já tem, de não diminuir aquilo que nós já temos.
Então é no sentido também, e nada me faltará, nós poderíamos dizer, o Senhor é meu pastor, e tudo que Ele me deu não irá diminuir, não irá murchar, não irá enfraquecer na minha vida, seja na saúde, seja nas finanças, seja no poder, seja na unção. Deus te deu condição financeira, é só você falar, o Senhor é meu pastor, e as minhas finanças não irão diminuir. Se Deus te deu saúde, você tem que declarar, o Senhor é meu pastor, e a minha saúde não irá esvair, a minha saúde não vai diminuir, oh aleluia, eu terei saúde em abundância, como já foi falado aqui nessa noite. O Senhor é o meu pastor, e o poder e a unção, o Espírito que Ele deu sobre a minha vida, será que vai acabar? É por isso que tem muito crente fraco na caminhada espiritual, porque não entende isso. Davi não tinha medo de perder o seu trono, Davi não tinha medo de perder as habilidades de batalha, e o pastor Rubinho falou muito bem ontem aqui, muitas pessoas pensam, eu não preciso me capacitar, porque Deus, não, foi usada as habilidades de Davi, foram usadas as habilidades. Há pouco eu estava escutando o pastor T.D. Jakes, ele estava pregando, e ele falou assim, você já viu Deus construir uma mesa, uma cadeira como essa? Ele falou, não, Deus dá árvore, você vai lá, corta a árvore e faz a poltrona. Então Deus nos dá as habilidades, sejam elas para o trabalho, seja para a condução da família, do casamento, seja da questão financeira, espiritual, ministerial. Se o Senhor é o teu pastor, não irá diminuir na sua vida. Será que amanhã eu vou estar forte espiritualmente? Será que amanhã eu não vou fraquejar? É porque o Senhor não é o teu pastor. Você não entendeu a importância desta verdade, deste princípio na sua vida. O Senhor é o meu pastor, e a unção que Ele trouxe sobre a minha vida, oh aleluia, não irá diminuir. A porção do Espírito que Ele concedeu a mim não irá sair. É por isso que Davi se lança aos pés do Senhor quando ele peca, fala, Senhor, aconteça o que acontecer, mas não retires de mim o teu Espírito. Ele estava dizendo, Senhor, eu continuo crendo que tu és o meu pastor, e que o Espírito não será retirado da minha vida, mesmo no momento que eu falhei, mesmo no momento que eu fraquejei, mesmo no momento que eu desobedeci as tuas instruções, eu sei que o Espírito não irá diminuir na minha vida. O nada irá me faltar pode ser também no sentido de fracassar, de falhar, seja pessoalmente, familiar ou espiritual. Muitas pessoas estão falhando, fraquejando em algumas áreas da vida, ou quem sabe muitas áreas da vida, porque têm olhado para as suas próprias condições. Como é que o seu casamento não é desfeito? Se o Senhor for o Senhor, se Jeová for o Senhor, se Deus for o Senhor, você não irá falhar no seu casamento, você não irá falhar na criação dos filhos, você não irá falhar na condução da família. Se o Senhor é o teu pastor, você não irá fracassar na sua vida pessoal. Mas se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, seja no físico, seja nas questões emocionais, psicológicas, sentimentais, se o Senhor é o teu pastor, você não irá falhar, você não irá fraquejar. Na vida espiritual também, muitas pessoas, elas não entenderam ainda a segurança da salvação. Muitas pessoas pensam que é pelo aquilo que elas fazem ou deixam de fazer que irão ser salvas. E a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom, e quem dá esse dom é o próprio Deus.
E quem sustenta esse dom na nossa vida é o próprio Deus. Por isso existem muitas pessoas fraquejando na vida espiritual, porque estão olhando para as suas próprias forças, para as suas próprias condições. Mas se o Senhor for o teu pastor, você não irá falhar na sua vida espiritual. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, você estará firme espiritualmente, porque quem sustenta a sua vida espiritual é o próprio Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não irá falhar, não irá fraquejar, não irá fracassar, e também o não, nada faltará, pode ser no sentido de não ser abatido. O Senhor é meu pastor e eu não serei abatido. Eu não serei abatido. E a palavra do Senhor diz assim, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E a língua que ousar contra ti em juízo será derrotada. Existem muitas pessoas colocando a sua perspectiva, a sua expectativa de vida, de casamento, de finanças, de vida espiritual, nas próprias forças, nas próprias condições. Mas é o Senhor, sendo o pastor da nossa vida, é que nós não seremos abatidos, em qualquer área. Principalmente a área espiritual. Muita gente com medo de se desviar, muita gente com medo de se afastar. Mas quando nós temos plena confiança que o Senhor é o nosso pastor, nós não seremos abatidos. Abatidos aqui no sentido de derrotado por completo, de caído ao solo, de como soldado que foi ferido mortalmente na batalha. Se o Senhor é o meu pastor, eu não serei abatido. O diabo pode preparar os seus laços, as suas ciladas, as suas armadilhas, pode enviar os seus instrumentos, que nós não seremos abatidos, porque somos bons, porque temos força e condição, não, porque o Senhor é o nosso pastor, aleluia. Vamos ficar em pé neste momento. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará cura, não faltará provisão, não faltará a sua presença, nós estaremos associados à pessoa certa, nós estaremos na companhia correta, oh aleluia, aquele que é todo poderoso irá governar a nossa vida, aquilo que já conquistamos não irá diminuir, nós não iremos fracassar e falhar, e não seremos abatidos na nossa caminhada. Outro texto que eu gosto muito, que diz assim: aquele que começou em você boa obra, é poderoso para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quando eu leio esse texto, quando eu penso neste texto, quando eu medito neste texto, a minha fé passa da estratosfera. A minha fé é acrescentada, é aumentada. Porque eu paro de olhar para mim, eu paro de olhar para as minhas limitações, eu paro de olhar para as minhas fraquezas, eu paro de olhar para os meus defeitos, eu paro de olhar para as minhas imperfeições e penso: aquele que começou boa obra vai completar. Oh, aleluia, porque se dependesse de mim, das minhas forças, da minha condição, das minhas possibilidades, esta obra jamais seria completa. Aquele que começou boa obra,
aquele que começou boa obra na sua vida. Não importa se o irmão da direita ou da esquerda quer ou não quer que a obra seja completada na sua vida. Não importa se o seu familiar, se o seu parente quer ou não quer que Deus complete a obra na sua vida. Não importa se o seu colega de trabalho, se o seu supervisor, se o seu gerente, se o seu patrão, se o seu funcionário quer ou não quer. Não depende deles. Paulo diz, não depende de quem quer ou de quem corre, oh aleluia, depende daquele que arregimenta, daquele que chama, oh louvado seja o nome do Senhor. Não depende das suas próprias condições. Esses dias uma pessoa falou, pastor, eu preciso voltar para a igreja, mas primeiro eu preciso abandonar isto, aquilo outro. Eu falei, você está redondamente enganado. Você precisa voltar para Jesus, e aquele que começou boa obra em você, vai te libertar de todas essas coisas, porque você não tem força, a nossa carne não tem força, a nossa condição humana não tem força de vencer. Por isso o Senhor deve ser o pastor da nossa vida. Por isso nós devemos estar associados a este Deus maravilhoso. Por isso nós devemos almejar, desejar a todo instante, a cada segundo, esta presença extraordinária. Por isso nós devemos tirar a mão do volante, do comando da nossa vida e falar, Senhor, agora o Senhor, aleluia, está no controle, governa a minha vida, conduz os meus passos, dirige os meus pensamentos, oh aleluia, trabalha nos meus sentimentos e emoções, oh Senhor, tudo é teu, vem de ti, é para ti, governa Senhor, governa. O salmista deixa muito claro o caminho da vitória e o caminho do fracasso. O caminho da diminuição, da perda, do esvaziamento, até a morte, até a derrota e o fracasso. Ele ensina o caminho de se fracassar, de se falhar. Ele ensina o caminho de ser abatido. Mas ele também está ensinando o caminho de não diminuir, de não esvaziar, de não perder, de não falhar, de não fraquejar, de não fracassar, de não ser abatido. Todo o texto tem a verdade explícita e a verdade implícita. A verdade explícita deste texto diz, o Senhor é meu pastor e nada poderá me derrotar. E a verdade implícita, se o Senhor não é o meu pastor, qualquer coisa pode me derrotar. O pecado, o mundo, a concupiscência dos olhos, o pecado que está na carne, qualquer coisa pode me derrotar. Por isso nesta noite há uma palavra de alerta, há uma palavra de chamamento, há uma palavra de convocação, há uma palavra de despertamento, há uma palavra, há um chamado para uma aliança com Deus. Deus, quando está começando a nação de Israel, Ele diz, hoje coloco diante de vocês bênção ou maldição. Vocês escolhem. Se vocês quiserem, vocês comerão o melhor da terra. Se vocês não quiserem, vocês irão perecer, sofrer o dano, a perda, o prejuízo. E nesta noite Deus está nos oferecendo uma aliança. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, sozinho Ele é Deus. Mas Ele é tão maravilhoso, a sua misericórdia dura para sempre, as suas muitas misericórdias são renovadas a cada manhã, a sua graça, o seu favor, o seu amor estão disponíveis e acessíveis, e gratuitamente Ele oferece. Se você quer viver uma vida como Davi viveu, de se tornar um homem, uma mulher
segundo o coração de Deus. É certo que ninguém chegará às proporções de Davi. É certo que nós não nos tornaremos 100% igual a Davi. Não existirá outro Noé, não existirá outro Abraão, não existirá outro Moisés, não existirá outro Davi, não existirá outro Salomão, mas nós podemos nos aproximar destes expoentes da fé. Nós podemos experimentar uma grande proporção do que eles experimentaram. E eu tenho orado e dito: Senhor, eu quero ser um homem segundo o teu coração. Eu quero ser um pai, um filho segundo o teu coração. Eu quero ser um pastor segundo o teu coração. E a igreja que eu conduzo, quero que seja uma igreja segundo o teu coração. Eu não tenho medo de pedir, de me aproximar ao que Davi foi, porque eu quero provar o que ele provou. Eu quero provar das vitórias, eu quero provar das conquistas, eu quero provar da intimidade, da comunhão que ele tinha com Deus. Eu quero provar da proporção do Espírito que ele tinha. Não há mal nenhum, porque Davi não viveu para orgulho próprio. Ele sempre dizia: tudo é do Senhor, a glória é do Senhor, a honra é para o Senhor. Até mesmo diante do gigante Golias, que nem sabia quem era Deus, ele disse: eu estou indo contra ti em o nome de um Deus que você não conhece, mas o exército que você pertence, daqui a pouquinho vai saber quem é o Deus que eu sirvo. Aleluia! As nações ao redor saberão e conhecerão o Deus que eu sirvo. Xaralamacamachai. E Deus está chamando para que a gente possa fazer a diferença nesta geração. Toda a nação conhecia o grande rei Davi, mas todas as nações vizinhas, fossem elas amigas ou inimigas de Israel, todas conheciam Davi, conheciam o Deus de Davi, conheciam as vitórias de Davi, conheciam as conquistas de Davi. E nós queremos ser testemunhas verdadeiras na nossa geração. Que a minha família conheça o Deus de Davi, que a minha família conheça através de mim as vitórias que o Senhor, sendo o meu pastor, me concede. Que a sua família veja em você, na sua vida, as vitórias que o Deus de Davi concede. Mas não apenas da nossa família, que a nossa vizinhança, que o nosso bairro, que esta cidade conheça o Deus que nós servimos, através das vitórias que nós conquistamos. Sejam elas pessoais, familiares, profissionais, financeiras, espirituais e ministeriais. Hoje Deus está dizendo: coloco diante de vocês, me coloco diante de vocês à disposição para ser o pastor, para ser o líder, para ser o guia, para ser a companhia, oh aleluia, para ser o associado, oh louvado seja o nome do Senhor, para ser o governante da sua vida. Para que a partir de hoje você não experimente mais as derrotas e os fracassos. Não significa que você não passará por lutas, não significa que você não passará por provações, mas assim como Davi,
em chegando a aprovação na sua vida, você vai falar: o Senhor é o meu pastor. Eu não sei se essa aprovação é de um dia, de uma semana, de um mês, mas a vitória é minha, a vitória já é minha. Eu já venci esta batalha, eu já venci essa enfermidade, eu já venci este problema, eu já venci este inimigo, eu já venci, porque o Senhor é o meu pastor. Nada será tirado, nada será roubado da minha vida. Oh, aleluia. Eu não irei fracassar, eu não irei falhar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E esta aprovação não fará eu sucumbir, não me fará sucumbir. Xaramalamakai. Se você deseja fazer esta aliança com Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada será roubado, nada será tirado daquilo que eu já conquistei. O Senhor é o meu pastor, e eu não passarei necessidade de coisa alguma. O Senhor é o meu pastor, e os projetos que eu tenho em mente, os projetos que eu tenho estabelecido para o ano de 2023, não irão fracassar, não irão falhar. Agora o mais importante, sabe o que esta aliança está trazendo para você? Segurança, segurança. Quem sabe você pensou: será que no final do ano eu estarei firme espiritualmente? Será que no final do ano a minha vida ministerial estará firme ou estará abalada? Deus está dizendo: aleluia, se o Senhor é o teu pastor, no dia 31 de dezembro, aleluia, você não terá sido abatido. Pode ter passado por lutas, provações e adversidades, você estará aqui no dia 31 de dezembro de 2023, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e eu venci mais um ano. Oh, aleluia, oh, aleluia. Você não precisa chegar no final do ano para agradecer. Com esta confiança de que o Senhor é o teu pastor, você já pode começar agora a louvar o Senhor. Como diria o pastor Hamilton, você pode fazer o culto de ação de graças hoje, dizendo: Deus, no final do ano eu estarei muito melhor do que estou agora. Oh, aleluia, o meu casamento estará melhor do que hoje, a minha família estará muito bem, mais estruturada do que hoje, a minha vida espiritual estará muito e muito melhor, a minha vida ministerial estará abundante. Oh, aleluia, porque hoje eu faço aliança contigo. Entenda uma coisa: o diabo quer crer que você é fraco, o diabo quer que você creia que você é incapaz, o diabo irá lançar pensamentos, sentimentos, dizendo: cuidado, você vai cair, cuidado, eu vou te pegar, cuidado, você será derrotado. Não, o Senhor é o meu pastor. Isto é segurança, segurança. O crente não pode ficar aflito, o crente não pode viver aflito, o crente não pode viver sem esperança, o crente não pode: será que amanhã eu vou estar crente ou não vou estar crente? Será que amanhã eu vou estar na igreja ou não vou estar na igreja? Isso não é ser crente, isso é estar guiado pelo diabo, e ele estará afligindo a sua vida. Faça do Senhor o seu pastor nesta noite, e você não terá mais um dia de dúvida sobre a sua salvação, sobre a segurança da sua salvação, sobre a segurança das promessas dele sobre a sua vida. Oh, aleluia. Presbítero Ney, desça ali e unge a vida do Sidney Antônio. Oh, aleluia. Sidney, hoje foi a última noite que você não dormiu. Hoje foi a última noite que você passou aflito, porque Deus está te libertando nesta noite. Deus está enviando os anjos poderosos lá na casa e removendo os demônios, as perturbações.
Xaramalamakai. O Senhor está tocando os seus pensamentos, o Senhor está tocando os seus sentimentos. O Senhor está trabalhando em áreas na sua vida que estavam trazendo, xaramacalamachai, trazendo todo esse desconforto, trazendo toda esta ansiedade. Sidney, hoje o Senhor te cura, hoje o Senhor te liberta. Xaramalamakai. A partir de hoje, Deus é o Senhor da sua vida, nada irá faltar, a paz, o sono, aleluia. A partir de hoje, como diz a palavra, deitarei em paz e logo pegarei no sono. Xaramacalamachai. Hoje o Senhor está libertando, hoje o Senhor está libertando, hoje o Senhor está libertando, hoje o Senhor está tomando o comando de vidas. Presbítero Ney, unge a vida do Alifer e da Nariele. Aleluia. Deus quer começar uma nova história neste casal, nesta família, nesta noite. Haramá, xaramá, camachai. Ialama, xaramá, calaiamacai. Aleluia. Vocês não vieram por vir aqui nesta noite. O Espírito Santo do Senhor os trouxe aqui nesta noite. Aleluia. Ele age do jeito que Ele quer, aleluia. Ele coloca impedimentos, Ele muda planos, aleluia. Mas Ele faz o que Ele quer, porque Ele é o Deus abençoador, aleluia. E nesta noite, Deus está abençoando você, Alifer. Deus está abençoando você, Nariele. Deus está abençoando a Kíria. Deus está abençoando o casamento de vocês. Deus está abençoando a vida espiritual. Alama, xaramakai. Deus os trouxe aqui nesta noite para falar: não é na força de vocês, é na minha força. Não é na condição de vocês, é nas condições que eu concedo. Xaramacai, alamachai. O Senhor quer firmar os passos de vocês, porque Deus tem promessas extraordinárias na vida de vocês. Ele não esqueceu de nenhuma das promessas, Ele não falhou em nenhuma das promessas. Ele está trazendo vocês aqui, aleluia, porque Ele quer firmar os passos. Ele está dando chances, Ele está concedendo novas oportunidades. Vocês devem nesta noite agarrar esta oportunidade que irá mudar a vida de vocês de uma vez por todas. Nesta noite Ele deseja, Ele quer ser o Senhor, o comandante, o governante da vida de vocês. Xaramalamakai, porque Ele quer mostrar na vida de vocês aquilo que parece impossível, para Ele é nada. Aquilo que parece impossível, Ele concede, aleluia. Aquilo que parece tão distante de conquistar, Ele pode colocar rapidamente na mão de vocês. Mas Ele primeiro precisa que vocês façam dEle o Senhor, o pastor, o Deus, o comandante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ore e unja ali, né, pela vida do Danilo. Alama xaramakai. Alama xaralamakai. Irama xaramalamakai. Yalama xayalamacamalama xaramakalai. Ema xayalamacarama xaramakai. Ela yaramacarama xaramakamachai. Aleluia, aleluia, aleluia. Gustavo, não pense que está distante. Não pense que ainda há tempo. Não pense que ainda dá para protelar um pouco.
Deus tem urgência. Deus tem urgência. Deus está preparando uma nova geração, com vigor físico, com disposição, com disponibilidade, para usar com poder e autoridade. Aramá, Shayamakai. Deus quer te usar na palavra, mas também quer te usar em curas. Ele já te concedeu o dom de você colocar as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas. E Deus tem urgência. Deus tem urgência. Aramá, Shayamakai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas revelações do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo Teu mover. Obrigado pela Tua palavra, pelas alianças que estão sendo estabelecidas nesta noite, Senhor. Pelos olhos da fé, eu posso ver e agitado, os demônios desesperados, porque nesta noite ele perdeu muitas batalhas. O Espírito Santo me diz que não para uma, duas ou três, mas várias pessoas que vieram aqui na frente fazer aliança. O diabo havia armado laços e armadilhas para derrubar espiritualmente, para enfraquecer espiritualmente, para afastar do propósito divino e até mesmo para ceifar vidas. Por esses dias, Alifer, Deus poupou a sua vida. O diabo estava preparando um laço para ceifar a sua vida, mas o Senhor poupou. Ele mudou planos, Ele mudou projetos para poupar a sua vida, e Ele te trouxe aqui para que você de uma vez por todas mantenha esta aliança com Ele. E o diabo está desesperado, como eu disse, não uma, não duas, não três. Várias pessoas aqui já estavam prestes, a armadilha estava preparada, o laço estava pronto, e agora eles estão desesperados, porque não contavam que você nesta noite iria fazer uma aliança, oh aleluia, uma aliança para tirar a mão do leme, para tirar a mão do timão e falar: Senhor, conduz o meu barco, conduz a minha história, conduz o meu destino, conduz o meu presente, conduz o meu futuro. Oh, xarabalamacamachai, o inferno está alvoroçado, mas no céu há júbilo, oh aleluia, pelas alianças que foram estabelecidas nesta noite. Você já ungiu aqui o irmão Sérgio ou não? Unge lá, porque Deus está restaurando a sua saúde, irmão Sérgio. Oh aleluia. Deus nesta noite está dando vigor físico, irmão Sérgio. Oh, xaramalamakai, porque Deus quer te usar. Deus tem um plano para te usar. E Deus nesta noite restaura as suas forças físicas, o seu vigor físico, porque o caminho ainda é longo. Aleluia. Há uma grande obra a ser feita, há uma grande obra a ser realizada.
Oh, aleluia. E Deus trabalhou todos esses anos na sua vida. Oh, Deus te conduziu por caminhos e te trouxe aqui, porque Ele tem uma grande obra para realizar através da sua vida. Xaralamacamachai. Oh, Senhor, obrigado por esta festa espiritual, Senhor. Obrigado por este banquete espiritual, meu Deus. Oh, que maneira extraordinária de iniciarmos a semana. Oh, aleluia. Oh, nós estaremos iniciando sem temores. Nós estaremos iniciando a semana sem preocupações. Nós iremos iniciar a semana de cabeça levantada, porque o Senhor é nosso pastor. Nada irá nos deter esta semana, nada irá nos frustrar esta semana, nada irá parar o projeto de Deus esta semana, porque estamos iniciando com uma aliança extraordinária. Obrigado, Senhor. Despede-nos em paz. Leva-nos em segurança até os nossos lares e conduz-nos, ó Deus, de forma vitoriosa durante esta semana, em o nome de Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam, irmãos, convosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.